Fala galera, saudações vascaínas, bem-vindos ao canal Vascaíno do Nordeste, o canal que deixa você por dentro de tudo que rola no nosso Vascão. E hoje teve o sorteio da Copa do Brasil, né galera? O Vasco vai pegar aí o União Rondonópolis do Mato Grosso. Essa partida, nessa primeira fase, o Vasco já ganha aí 1,5 milhão, né, de reais. Passando essa fase, já embolsa, né, mais 1,8 milhão. Mas só que o que está rolando, né, no meio vascaíno, é a entrevista coletiva do Pedrinho, né? Ele falou, né, em entrevista sobre a SAF, né, a venda da SAF, sobre os investidores, sobre as negociações com Brian Rodrigues, Bruma e sobre o interesse por Rony, além de outras informações que nós vamos assistir daqui a pouquinho. Mas antes, vou te pedir aí, ó, para seguir o canal, né? Ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Na hora que tiver um vídeo, você ser informado. Pedir para você deixar o like, né, que ajuda muito no nosso, né, no nosso trabalho. E compartilhar com todos os vascaínos para que nosso canal alcance mais e mais vascaínas. Então, galera, ó, depois da vinheta, o Pedrinho com a palavra. É o presidente do Vasco, Pedrinho. Logo depois que ele falar, a gente vai dar as novidades todas. Pedrinho, o sorteio apontou aí para o Vasco, União Rondonópolis, no Mato Grosso. O jogo vai ser lá no Mato Grosso. Temos já uma novidade de cara. O mandante não tem a vantagem do empate, como era nas outras edições. Agora vai para os pênaltis terminar empatado o jogo. Essa é a primeira novidade. Segunda novidade, já vou te dizer, pode trocar de clube. Jogadores até a terceira fase pode se transferir de um clube para outro clube. E na semifinal, a outra novidade, os jogos também vão ser nos finais de semana, como já está sendo feito na final da Copa do Brasil. Boa tarde, obrigado pela presença aí com a gente. Boa tarde, Cícero. O que impacta diretamente, obviamente, foi a primeira situação que você colocou, a mudança da regra. É uma logística também difícil, porque a gente ainda não sabe se a gente joga dia 19 ou dia 26, antes ou depois do jogo do Botafogo no Carioca. A mudança de critério, obviamente, faz com que as equipes que jogam nesse primeiro jogo em casa criem um pouquinho mais de dificuldade, obviamente, tentando se retrair um pouco mais, porque pode levar para os pênaltis. Mas a Copa do Brasil é isso, é um jogo, esse primeiro jogo é sempre um jogo de muita definição, de muita expectativa para que a gente possa avançar. A gente sabe que a gente pode ir mais longe nas Copas, devido ao elenco, né? Não ter um elenco recheado, com muitos jogadores. Então, assim, para a gente é importante passar, porque nós fizemos uma boa Copa do Brasil e queremos, de repente, chegar numa final nesse próximo ano. Uma última pergunta para liberar para os companheiros. O Vasco foi muito bem na Copa do Brasil do ano passado. Esse time vai ser reforçado ainda para os campeonatos que vêm a seguir, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? É o que a gente está tentando, já há muito tempo, né? Não de forma recente, como as pessoas falam. A gente já está no mercado já há um bom tempo. Já trouxemos 4 jogadores para uma posição que a gente necessitava muito, que era na defesa. Trouxemos o Tietchan, que é um jogador de muita dinâmica. E agora a gente, como todo mundo sabe, a gente está buscando atacantes para que a gente possa fortalecer o elenco para a temporada 25. Pedrinho, falando em dinheiro, a Copa do Brasil é uma competição milionária. O torcedor está na expectativa, assim como você, imagino, de uma reunião acontecer com o Grego Evangelos Marinax. O que tem de real em relação a isso? Houve um contato, um pedido de reunião? Como você sabe, Fábio, eu tenho um NDA assinado. E, assim, para deixar claro que qualquer investidor, e vocês sabem que a gente tem 3 NDAs assinados, qualquer convite que seja feito, prontamente vai ser atendido. Então, se tiver um convite para que eu viaje para qualquer país, para que a gente haja com a velocidade necessária, não com pressa, para que a gente possa fazer o melhor negócio para o Vasco, isso vai acontecer. De fato, nesse momento, até não lembro o tempo exato, mas acho que foi até no sorteio da Copa do Brasil que a gente estava juntos, e lá já tinha o NG assinado. E os números já estão com os investidores, os dados, as informações, e nenhuma proposta foi feita. Então, assim, que fique claro isso. É ruim ser repetitivo, mas assim, eu já falei que o Vasco, obviamente, está disposto à venda. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. Mas não depende de mim, depende dos investidores. E nenhum deles fez proposta nenhuma. Então não adianta ficar vende Pedrinho, porque não é assim. Primeiro, eu tenho uma responsabilidade enorme para encontrar uma empresa correta para que não haja o que aconteceu. E segundo, que eu tenho que receber uma proposta. E receber uma proposta não depende de mim, depende do investidor. Mas que fique claro que quando o convite acontecer para que eu viaje para qualquer país do mundo, com prazo hábil, obviamente, de eu conseguir fazer a logística, isso será feito. Enquanto o Pedrinho continua com a sua entrevista coletiva aqui a prioridade do Vasco é um atacante. E a gente toda hora ouve alguns nomes surgirem, tá avançado, e esse nome acaba não se concluindo. E o nome da vez é o Eric. De fato, tem proposta por Eric? Tem proposta por ele? Assim, eu não vou ficar falando os nomes, porque eu já disse algumas vezes que pra gente
divulgar o nome e entra numa briga no mercado, a gente leva uma desvantagem. Mas é bom eu esclarecer alguns pontos, e isso não é defesa, isso é só passar a verdade para as pessoas. Muitas pessoas falam o que é confortável para o ouvido dos torcedores. Quando o torcedor está no auge da emoção, ainda mais depois de uma derrota ou de algum ponto positivo, tudo que é de raiva é o que o torcedor quer assimilar. E são isso que muitas pessoas passam para a torcida naquele momento. Porque muitas pessoas que falam sobre o Vasco, elas querem, na realidade, ter uma repercussão através da torcida do Vasco. Então, para ficar claro e pontuar sobre o Bruma, que era um jogador que ninguém conhecia, garanto que muitos que falaram do Bruma nem sabiam que era o Bruma. E a gente tentou trabalhar de forma sigilosa. E a gente conseguiu isso. Então, assim, as pessoas acharam que a gente estava negociando com o Bruma naquela semana que o negócio deu errado. Não, o negócio do Bruma já está há muito tempo. Só que, se o meu CEO diz que eu tenho um orçamento de 5 milhões de dólares para o ano, sabendo que eu tenho mais uma janela, eu tenho que criar um mecanismo financeiro para conseguir contratar jogadores. Quando eu quero um jogador de uma prateleira acima, como é o Bruma, que era um jogador de 7 milhões de euros, a gente tem que cair numa lógica financeira. Se eu tenho 5 de dólares para investir e o jogador vale 7, 8 de euros, teoricamente eu não tenho dinheiro para pagar à vista e descumprir um orçamento me passado pelo CEO. O que a gente começa a fazer? Vamos negociar, porque a gente quer um jogador de prateleira superior. Nisso eu ofereço, estou dando um exemplo, tá? Não foi exatamente essa conta, eu ofereço 2 milhões de dólares no primeiro ano, 1 milhão de dólares no segundo, e assim vai. Para quê? Para que se eu dou 2 milhões de dólares nesse ano, eu ainda tenho mais 3 para gastar. Obviamente, se o clube lá quer 7, existe um contraponto, existe uma negociação, e assim começam as conversas. Então não é simples que as pessoas acham, você tem 7 milhões, tem 5 milhões, pega lá e dá 5 milhões. Não é assim. Então eu levo uma desvantagem na negociação. É muito fácil para eu me proteger e ser responsável. Se eu quiser me proteger, eu vou lá e pago, e finjo que pago a inicial, não pago mais nada e vamos tocando o barco e fica devendo como foi feito a vida inteira. Eu já falei que eu não vou fazer isso. Dói no meu ouvido muito mais do que no ouvido do torcedor, porque é o meu CPF que está aqui. Então, assim, eu vou ser responsável com o clube. Nós fomos agressivos, ninguém fica no sofá, como as pessoas falam, tinha que ter ido lá. A gente tem que ir no atleta quando existe qualquer tipo de dúvida do atleta. Não tinha dúvida nenhuma. Eu tenho um papel timbrado do Braga, eu tenho um contrato enviado para o atleta com todos os pedidos que foi feito e chegou lá para ele assinar. Quando chegou num período, o empresário parou de responder. Eu comecei a ir muito mais forte no empresário, querendo uma resposta. Quando deu na cabeça dele, ele resolveu me ligar para falar que tinha entrado no circuito Benfica. Que era a última janela não minha, não era o último dia da janela minha, era o último dia da janela de Portugal, que através da lesão do Di Maria, o Benfica foi lá e foi em cima. E o jogador, na lei portuguesa, tem que estar no local ainda para assinar. Então, assim, é muita coisa que se fala que não é verdadeira. E a gente precisa entender o que é político, o que causa o caos e o que não é. A necessidade por um atacante, ela é clara e óbvia, a gente já está no mercado há muito tempo. Só que a gente tenta a primeira prateleira nas nossas condições, não é prateleira para os outros clubes que têm muito mais dinheiro. É a primeira prateleira que a gente pode. E a primeira prateleira que a gente pode, existe um desgaste de negociação. E aí, às vezes, as coisas não acontecem. Foi uma escolha do Bruma. Não foi incompetência, não foi atraso, foi uma escolha do Bruma. Quando eu envio a proposta, já era só para ele assinar. Já estava tudo certo. E aconteceu um imprevisto. Agora, o Braia era um jogador caro, que a gente insistiu, que a gente estava lutando contra uma equipe, que é o América do México, que financeiramente é muito rica, que resistiu até o último minuto. E a gente foi no limite, até chegar a uma proposta oficial que eles queriam. Dentro de um mecanismo que eu te falei, financeiro. E o América não liberou. E a gente tem outras negociações de forma paralela, que a gente também não divulga, mas que é brigado no mercado por outros, assim, que faz parte. Agora, só para exemplificar, um jogador que a gente procurou, que saiu na mídia, foi criticado duramente. Mas o Palmeiras procurou o mesmo jogador. Por que serve para um time que é milionário e não serve para a gente? Então, assim, a gente tem que ter muita calma nas avaliações. Eu não estou brincando com o Vasco, eu estou trabalhando duro. Tá? Então, assim, eu já falo algumas vezes que as pessoas têm que ter, por mais que haja emoção, tem que ter discernimento para fazer uma avaliação do momento. Lá atrás, numa das últimas coletivas com vocês, eu falei, quando começar o Carioca, todo mundo vai cobrar pelo título. Mas a gente está começando o campeonato de forma muito antecipada. Eu preciso dar um mês de férias para os jogadores. Eu vou jogar com o Sub-20. Eu tiro o Sub-20 da Taça São Paulo. Depois eu vou entrar com o time titular. Os jogadores vão estar com a perna pesada. Porque eles estão no meio de uma pré-temporada. O rendimento pode não ser bom, mas ninguém vai querer saber disso. O torcedor quer o título. Só que isso tudo vai ficando esquecido, mas eu falei lá atrás. Então, assim, é um início de temporada. A gente quer fechar a janela
com 2 ou 3 contratações no ataque. Não quer dizer que nós começamos agora. Isso é uma mentira que causa um caos para me afetar diretamente. E quem quer me afetar diretamente vai ter que esperar o término do meu mandato, porque eu vou cumprir o que eu prometi, que é entrar aqui e começar a pagar as dívidas. E vocês sabem o processo que está acontecendo lá dentro, de reestruturação financeira. Você sabe que a gente já negociou com muitos trabalhadores, sem deságio nenhum, porque eu poderia dar o deságio que eu quisesse, mas eu não quis afetar os trabalhadores que passaram muitos anos se dedicando ao Vasco. Então tem todo um processo sendo feito ali, para que daqui a alguns anos o Vasco possa realmente estar reestruturado financeiramente. Vou pedir paciência para o torcedor? Não. O torcedor pode ficar chateado, pode ficar bravo comigo? Pode, deve, tem todo o direito, porque está há 40 anos, há 20 anos, há 30 anos, todo mundo falando de reformulação, e não acontece nada e ninguém reestrutura. O torcedor quer título. Muitas vezes ele não quer saber como você consegue isso. Só que eu não vou ser irresponsável. Eu sou xingado, eu sou vaiado, mas eu não vou causar nenhum dano ao clube financeiro. Não vou. Não espere isso de mim. Eu não vou, porque senão eu vou ser mais do mesmo. Agora, isso não quer dizer que eu não estou indo para o mercado. Isso não quer dizer que eu não sou agressivo no mercado. Eu sou agressivo, no tanto que o Bruma era uma contratação fora das nossas condições. Mas através de um mecanismo financeiro a gente ia tentar. E a responsabilidade é minha. Se eles estão procurando o responsável sou eu, não sou o presidente. Então eu sou responsável. Eu não tenho a caneta. Então eu sou responsável por tudo que acontece no Vasco. Presidente, até por uma questão de dúvida, o Vasco ainda mantém interesse com o atacante Rony, que a informação que a gente tem que está fora dos planos do Palmeiras. Cara, tem muitos jogadores que a gente está atrás, que são jogadores que estão no mercado. O Rony é um deles. É um jogador que a gente tem interesse, como outros a gente tem. É uma negociação difícil também, vocês sabem os valores. Mas eu já deixei claro, enfim, é um jogador que a gente deseja. A gente já conversa há bastante tempo, entendeu? Tem outros, por exemplo, que o Vasco poderia assinar um pré-contrato, o Fábio Balbuena, ou até o Brian Rodrigues? O Brian, a resposta que foi dada do América, que ele seria negociado no meio do ano. Nós, obviamente, gostaríamos que a gente tivesse um contrato, obviamente, nos assegurando que ele vai assinar com a gente no meio do ano. Isso não aconteceu. Então a gente só recebeu uma informação que ele só seria liberado no meio do ano. A gente pediu para que a gente assinasse o contrato e isso não aconteceu. Pedrinho, essa bolha vai estourar em algum momento, essa bolha financeira? Eu acho que vai, Fábio. Assim, isso já é dito por muitos, né? Não por mim só, desculpa. Não por mim só, mas já foi dito pelo Marcelo Paes, foi dito agora pelo Paulo Brax. E aí a gente está falando de números muito elevados, que muitas vezes eu compreendo que muitos gestores... A luz está caindo aqui. Eu compreendo que muitos gestores, devido à pressão enorme que nós sofremos, às vezes cedem e extrapolam a questão financeira. Então a gente fala que às vezes o jogador que é reserva de uma outra equipe ganha um salário de 1 milhão, 1 milhão e 100. Então assim, é muito difícil. Mas, como eu falei, quando eu assumo essa responsabilidade e ninguém botou uma arma na minha cabeça para eu estar aqui, eu já sabia que eu enfrentaria dificuldades. Obviamente, quando a gente entra, a gente percebe que o buraco é muito maior. Eu não vou ceder, obviamente, a uma pressão e gastar mais do que eu posso. Mas que os valores são absurdos, são absurdos. Não jogadores que são extra-série, que realmente merecem, mas jogadores que têm um futebol dentro de uma normalidade, só que com negociações, com transferências muito caras, com salários muito altos, e isso uma hora vai estourar. Alguns clubes vão estourar. E os clubes que já são SAF, a responsabilidade é muito maior, porque é uma empresa, então você fale. E o Vasco é SAF. Então, assim, a responsabilidade é grande para o clube e eu não vou faltar com ela. Pedrinho, você falou sobre cobrança da torcida, sua responsabilidade. O Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil na temporada passada. Existe alguma logística, alguma prioridade do clube para essa temporada de 2025? Uma classificação para a Libertadores ou até chegar novamente na semifinal da Copa do Brasil? Eu não prometo nada com relação a isso, porque futebol tem muitas variáveis. Se você pensar na temporada passada, você imaginaria que o Vasco chegasse numa semifinal? O Vasco chegou numa semifinal. Se eu prometo algo para você, não, esse ano a gente quer chegar na final da Copa do Brasil ou na final da Copa Sul-Americana. Não, existem objetivos, obviamente, em competições que a gente acha que a gente possa ter um desempenho melhor. Internamente, obviamente que tudo é dito lá dentro. Agora, externamente, eu não vou falar, porque não tem como você prometer que você vai ganhar algo, sendo que é um jogo de futebol, é um campeonato de futebol. Isso é uma irresponsabilidade que eu vou fazer isso, nós vamos chegar nessa posição. Internamente, obviamente, tem um propósito e um objetivo que a gente quer ali no ano. Agora, que vai acontecer ou não? Não sei, a gente tem que trabalhar para isso. Mas publicamente para a torcida, o que eu posso prometer é trabalho, dedicação, honestidade, sinceridade, transparência, onde tudo que muitos tentam fazer e mostrar para o torcedor é algo diferente. Então, assim, a torcida do Vasco, ela tem direito a tudo, eu sempre falei isso.
A gente vai para Manaus, está lotado, a gente vai para Brasília, está lotado, a gente vai para Cariacica, está lotado, Espírito Santo, né? Então, assim, o torcedor do Vasco pode, ele pode tudo. A torcida do Vasco vai para o Vasco hoje justamente pelo clube, pela instituição. Muitas vezes, nos anos 80, 90, desfrutavam ali do jogo mesmo, sabe? Hoje a torcida é apaixonada cada vez mais pela instituição, por ela mesma. Então, assim, a torcida do Vasco tem direito a tudo. Eu não vou, já falei muitas vezes, eu não vou pedir paciência para a torcida do Vasco, não. A torcida do Vasco, para mim, a única coisa que eu não aceito é violência. O resto, cobrança, insatisfação, não tem direito, cara. A torcida do Vasco é mais fiel e eu vou trabalhar para que a gente possa dar alegria para ela. Tem chance de a reforma de São Januário ficar para o ano que vem? Como é que tá isso? O Renato, que é o meu segundo vice, ele vai fazer alguns vídeos na Vasco TV para ir contando passo a passo do que está acontecendo. Se acontecer a venda, que a gente tem uma receita para iniciar a obra esse ano, é uma coisa que eu vou querer dividir com a torcida, porque eu não sei quando isso pode acontecer, mas um exemplo, se a gente consegue uma receita, uma venda até o meio do ano, eu quero saber do torcedor se ele prefere que eu faça a obra no meio do ano ou se eu deixe a obra para o próximo ano. Estou dando um exemplo, tá? Não tem nada programado para o meio do ano não, só estou falando. Então assim, dependendo da hora que aconteça essa venda do potencial construtivo, em que momento do ano isso aconteça, obviamente que eu vou dividir com o torcedor para que a gente tome a melhor decisão. É isso, fim de papo então aqui.